Olá, pessoal, bom dia. Todos ouvindo Bom aí? dia. Oi, Milene, respondeu. Quem mais tá na escuta aí, por gentileza? Quem é, por favor? Opa, bom Luiz Clis dia. está aí, já tinha falado com ele. Quem é, por favor, o usuário? Ué, Milene, você tá com dois usuários, né? É para garantir? Bom dia. Não, professor, é pessoas diferentes. Não, Ah, cara, muito bem. Nossa, que coincidência. Já é difícil ter mulher no curso. Imagina duas com o mesmo nome. Beleza. É. Sejam muitíssimo bem-vindas, viu? Obrigada. Agora deixa eu perguntar uma coisa, porque na minha frequência aqui só tem uma. Você, qual das duas vai esperar ou você já fizeram a matrícula e eu não fiz foi atualizar de ontem para hoje? Eu consegui realizar a matrícula ontem, professor. Foi? Ah, Aí, então é como eu por sei que isso. não. Como deu certo, como eu sei que não vai dar choque de horário, eu já comecei a assistir logo as aulas. Massa. Mas a de terça-feira você não estava? Estava? Não, não, porque eu só consegui efetuar ontem. Certo. Então, Milene de Souza Fialho, ela estava a aula anterior, né? Então você é a Milene, vou dizer seu nome todo. Milena. Milena Milena Lira. Milena Lira. Tá, quando eu baixar a atualização, que eu não vou fazer isso agora, depois eu faço, da frequência, aí eu já jogo aqui nas minhas planilhas aqui. Tá certo. Muito bem, então para a gente iniciar. Opa, e aí, Gustavo, beleza? Diga lá, Juan. Tá faltando aqui tem outra pessoa também, né? Maria, que está com o nome Maria 52019. Abra aí seu speaker, por favor, e converse com a gente. Tá ouvindo, Maria? Eu não sei se seu nome é esse mesmo. bom dia. Bom dia. Vocês estão me escutando? Sim, sim, tranquilo, alto e claro. Eu tive o mesmo problema que a Milena Lira. Eu efetuei a matrícula ontem, só que ainda está aguardando o processo. Aí por isso que eu Massa. vim assistir só hoje, porque eu estava com medo de assistir antes, aí ter choque de horário e Sem ter problema. praticamente que em vão, sabe? Sem problema. Inclusive, diga logo o seu nome, que aí eu já acrescento aqui na. Depois eu É atualizo o Maria nome. Aparecida. Maria Maria Aparecida de Souza. Aparecida de Souza. Isso. Então eu já vou colocar a presença de vocês duas na aula de terça, porque ficaria injusto também, obviamente, eu colocar falta, né? Tá, tá certo, Tá obrigada. bom? Beleza, então, na aula anterior, eu fiz a apresentação da disciplina para vocês que não assistiram, e obviamente eu vou repetir para os demais. Trouxe aqui toda a formatação da disciplina, né? E eu já postei lá no SIGA todas as informações que foram discutidas, né? Mas eu não gravei a aula anterior. Essa aqui eu já estou gravando, né? Já estou gravando e depois eu faço a publicação do vídeo. Mas a primeira aula foi somente a apresentação da disciplina, mostrando como eu vou cobrar a disciplina, né? Conversando um pouco sobre cada um de vocês, como é que vocês, de onde vieram, né? O que estão fazendo, nomes, etc. Para a gente reduzir um pouco essa distância, entre aspas, virtual, né? Que causa na gente essa vontade de estar junto logo, porque ninguém está mais aguentando esse trem, né? Então, Milena e Maria Aparecida, como é que você gosta de ser chamada? Eu prefiro ser chamada de Maria mesmo, mas me chamam de todo jeito. Me chamam de Maria, me chamam de Aparecida, Maria Aparecida ou Cida, tanto faz. Não, eu falo assim porque é interessante que a gente respeite a vontade da pessoa, obviamente, né? Por Uhum. exemplo, tem gente que me chama de Franklin. Aí eu imediatamente eu digo assim, tire o Lin. E por conta Eu sei disso, às como vezes, é. às vezes eu falo ligeiro, tira o Lin, e acabou virando quase que um meme, né? Tira o Lin.
Aí ficou uma brincadeira, mas aí, enfim, eu Não, prefiro não ser tenho problema não, tipo, eu não acho ruim de qualquer forma. tranquilo, Eu chamo tranquilo, a forma deixar que preferir. tranquilo, beleza. Então temos a Milena e a Maria, né? O nome da minha filha também é Maria, para a gente receber. Eu queria que vocês duas dessem de forma resumida o perfil de vocês, né? Onde vocês estão, de onde vocês são, né? Por gentileza, se puderem nos fazer as suas apresentações particulares, por favor. Coisa rápida para a gente começar aqui. Então, eu sou de Acauã e moro no Piauí, né? interior de Acauã. Acauã mesmo é só minha cidade, mas eu moro no interior, na casa dos meus pais. Estou aqui nesse período. Então, você já Isso, é, Acauã, Piauí. você já é da época que, quando você começou, a pandemia veio junto, né? Foi mais ou menos isso? Isso, eu comecei em 2019. Quase que imediatamente nós fomos, entre aspas, presenteados com essa pandemia. Enfim, então seja bem-vinda, Maria. Quando você achar por bem parar a aula para questionar, perguntar, tirar dúvidas, conversar, algo que seja interessante ou pertinente, do jeito que você quiser, pode e fique à vontade. Eu até peço que nos interrompa mesmo, porque essa disciplina IHC, ela ela é teórico-prático e a gente conversa bastante, né? O Luiz Clício dizendo aí que só passou 15 dias presenciais. Nossa, veio de encomenda nesse negócio, né, Luiz? Muita gente aí, todo mundo teve mudança aí para contar. Teve, não tem, né? Mudança para contar. Algumas boas e outras, infelizmente, nem tão boas assim. Não tão boas assim, né? Mas faz parte, a gente tem que ir se superando. Muito bem. Então, essa disciplina IHC, a gente vai trabalhar bastante conversando, explicando alguns assuntos, os teóricos, os assuntos particulares que estiverem relacionados com aquilo que a gente estiver discutindo, né? As experiências que a gente tem, as experiências que os outros têm, né? E a gente vai observar como é que a gente aprende, afinal de contas, com a interação humano-computador, que é a grande sacada da disciplina, né? Então, eu expliquei na aula anterior, gente, que teremos aí algumas propostas de fazermos alguns encontros presenciais. Não sei se isso vai ser possível, mas é uma proposta. Por quê? Porque quando a gente lançou as disciplinas, a gente tinha que classificá-las pelas suas modalidades. Então, essa aqui, por exemplo, como ela tem 2 créditos teóricos e 2 práticos, eu optei em colocá-la no formato híbrido, assim que possível. Tomara que a gente consiga se encontrar presencialmente, fisicamente lá realmente, para a gente aplicar algumas propostas, algumas atividades que eu já elenquei lá no plano de aula, no plano de disciplina. E se der certo, a gente vai ficar bastante feliz, eu acredito. Porque quem entrou na universidade acreditando e vendo que a sua entrada era para assistir aulas presenciais, de repente está aqui fazendo a coisa completamente ao contrário, então a gente fica nessa ansiedade mesmo, tá? Muito bem, então, Milena, por favor, se você puder, anuncie a você mesma. Bom, professor, eu sou do Pernambuco, de Araripina, Pernambuco. Massa. E aí, assim que eu entrei no curso, que eu estava começando a me adaptar, veio a pandemia. Trouxe para todo mundo, chegou para todo mundo. Hoje em Foi. Araripina faz frio, faz calor, está chovendo, Tá nublado. muito, muito quente. Eita, nós. Minha parada era obrigatória em Araripina toda vez que eu ia para João Pessoa, para as minhas aulas do doutorado. Parava bem nesse posto BR que fica próximo à entrada da cidade. Isso, Tomava, isso. tomava um café bom e reforçado aí. Beleza, seja bem-vinda, viu, Milena? Obrigada, professor. Sempre que quiserem,
de novo, né? Parem a aula, falem, conversem. E um outro detalhe também que eu coloquei na aula anterior. Nos encontros presenciais a gente se vê, obviamente. E aqui a gente só tem uma câmera aberta, né? Então, quando vocês tiverem vontade, desejo de manifestar-se sendo vistos ou vistas, pode abrir a câmera, tranquilo. E às vezes eu estou aqui no slide, eu não estou vendo o chat, então pode abrir o microfone também e falar. Se eu não ler naquela hora o chat, você pode falar que a gente vai se comunicando de forma melhor, né? Muito bem, então vamos à nossa primeira aula. Eu vou chamar de aula 2 porque a aula 1 foi a apresentação da disciplina, então eu vou trazer para vocês aqui o nosso primeiro material. Olha, vou conversar bastante, às vezes eu fico me podando para não falar demais, porque senão a gente vai se embora. Então, toda vez que vocês quiserem participar, conversar, falar alguma coisa, opa, esse assunto eu tenho a ver com ele e bem de perto, né? Aí você vai lá e me chame, me cutuque aí pelo chat, pelo microfone, faça o que você quiser, tá? Bom, esse livro aqui, essa capa do nosso, é a capa do nosso livro referência, né? Ele traz aí os autores Barbosa e Silva. É a Simone e o Bruno, se eu não me engano. Está meio ruim aqui a imagem. Mas é um livro que geralmente eu utilizo como referência, tá? Ele tem a divisão dos capítulos muito bem feita e o contexto dele embora seja um livro de 2010, mas ele sempre nos remete às atualidades. E a gente vai sempre discutindo as coisas que estão acontecendo tecnologicamente nos dias de hoje, e aí a gente acaba se inserindo no contexto dos autores. Então, é com ele que a gente vai trabalhar, né? Salvo algumas pequenas correções que a gente precisa fazer e atualizações, algumas questões de exercício. Mas quando chegar na hora, eu falo, tá bom? Muito bem. Todos estão vendo a tela aí, né? Compartilhei aí. Bom, eu gosto sempre de abrir minhas disciplinas quando eu vou começar os assuntos com uma pergunta bem pontual, né? A nossa aqui hoje que eu quero que vocês interajam comigo, me respondendo como é que você acredita que a humanidade evoluiu em termos de tecnologia da informação, em termos de TI. Que é que você pode contar a sua experiência, inclusive, pode falar o que você sabe, o que você idealizou para essa pergunta. Nós estamos falando de tecnologia da informação, né? Pela tecnologia da informação, o primeiro termo que me chama bastante atenção é a própria informação em si, né? Eu imagino, por exemplo, vejam só como o mundo está bem conectado hoje em dia e bem maluco também ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, na terça-feira nós tivemos aula e eu ministrei essa disciplina lá de Picos. Eu hoje já não estou em Picos, mas vocês, se eu não dissesse, vocês muito provavelmente acreditariam que eu estaria em Picos, né? Mas hoje eu estou em Teresina e consigo me comunicar com vocês do mesmo jeito, né? Da mesma forma, com a mesma tecnologia, os mesmos recursos, né? Eu imagino, por exemplo, também, se eu, por bem, achasse de ir até a fazenda da minha avó em Picos, e de lá eu poderia também transmitir a aula do mesmo jeito, com os mesmos recursos, com as mesmas, com o mesmo formato e tudo mais. E se eu não disser, vocês também achariam que eu estava transmitindo da minha casa, ou sempre do mesmo lugar, obviamente. Mas a gente tem para auxiliar, por exemplo, hoje,
câmera para a gente entender onde é que a pessoa está, o que é que ele está fazendo, qual é a cor da roupa, né? Enfim. Imagino, por exemplo, vou colocar aqui, se me permitir, Maria, né? Aliás, Maria é lá de Acauã, não é isso, Maria? Acauã. E, Isso. e aí, imagine aí, ela disse que é de Acauã, mas está no interior de Acauã. E está aí conversando com a gente tranquilamente, está me ouvindo, está respondendo. A gente está mantendo. Professor, Oi. licença, eu até lembrei de. Eu fiz até a comparação quando o senhor fez essa pergunta, como evoluiu a humanidade em TI, porque me fez lembrar que não há muito tempo que eu mesmo não nem vivi muito ainda, porque eu sou de 2000, então ainda tem muito que aprender. Mas eu lembro que eu passei por essa experiência de que antes aqui, onde eu moro no interior, a informação chegava cada pessoa indo na casa de outra pessoa. Perdão. Quando falecia alguém, a notícia a gente recebia quando alguém vinha e batia na nossa porta e contava. E Eita, hoje a pessoa acaba de falecer e todo mundo já está sabendo. todo Seja mundo já exposto na rede sabe. social, em questão de segundos aquela informação é espalhada. É muito interessante. Não é? E veja que você está falando aí em termos de 20, 22 anos, 21 anos, né? Então, Exatamente, é 21 algo, anos. E eu ainda pude presenciar isso. é algo muito novo, né? E veja o quanto a gente já evoluiu, né? Eu lembro também, por exemplo, que os programas de rádio também facilitavam muito essa diminuição entre as distâncias, né? Porque se não era no porta a porta, mas quem tinha um radinho a pilha, tal, naquela época, botava o ouvido lá no radinho para escutar como é que chamava? Tinha uns programas de. Jornais. Mas tinha outro nomezinho, os comentários não, rapaz. Eu vou me lembrar aqui. Chega do correspondente, né? Correspondente, não sei o quê. Ah, Aí sim. o cara dava um recado, fulano de tal está vendendo uma vaca pesando não sei quantas arrobas, mas está vendendo e uma pessoa já se interessou. A gente quer que essa pessoa venha pegar a vaca e venha cumprir o seu interesse, né? Trazendo o seu dinheiro. Por favor, quem ouviu essa notícia, retransmitir para o seu destinatário. Tinha ainda mais esse jargão aí no final. Então, o rádio também veio junto com essa necessidade do homem de fazer ou manter a comunicação, né? Do jeito que a gente sempre imaginou e com a rapidez que a tecnologia hoje nos proporciona. É lógico que antigamente, e bem antigamente, já colocando agora questões de séculos e séculos para trás, essa informação também veiculava. Mas quanto mais a gente for para o passado, mais demorada essa informação chegava cumpria a distância entre o remetente e o seu destinatário, né? E aí a gente começa a imaginar, e como era que acontecia isso lá antigamente? Aí a gente tinha várias coisas, né? A tecnologia que eles tinham, por exemplo, o cara montava num cavalo e saía em disparada no meio do mundo e levava uma informação, chegava lá, outra pessoa lia, já mandava a resposta, o cara já voltava, né, por cima do rastro e trazia a resposta. Então isso demandava tempo, riscos muito maiores do que os de hoje. O cavalo podia morrer, o cara podia ser assaltado, o cara podia ser escalpelado, sei lá o quê. O cara podia morrer também de uma enfermidade, sei lá o quê, né? A própria. Julie, Oi, manda aí. Julie, desliga aqui essa louça, bebê. Eu tô aqui me morrendo de frio. Morreu de. Como é o Hélio? Desliga essa louça aí, bebê, pelo amor de Deus. Ah, tá. O Hélio tá reclamando aí que tá com frio lá, né? Beleza, tranquilo. Então, gente, mas a grande sacada aqui é que o homem começou a perceber que precisava tratar melhor essa questão
transmissão da informação. Aí começaram a aparecer, a surgir novas tecnologias que imprimiram maiores velocidades. É claro que quanto mais distante a gente estiver falando, mais lentamente essa tecnologia foi surgindo. E aí hoje a gente vai encostando no tempo e veja, por exemplo, o exemplo aí de, de, de Maria, né? Colocando aqui para a gente que em pouco mais de 20 anos, né? Ela já viu o tempo entre quem manda e quem recebe uma informação diminuir, aumentar a sua velocidade e diminuir o tempo que ela começa a acontecer drasticamente, né? Então deixa eu só botar bem aqui a bateria aqui rapidinho. Só um minuto. Vai matar o outro. Oxi, foi que saiu do ar. Pronto, beleza. Então, o que eu quero dizer com isso, né? As coisas foram melhorando, e aí, por exemplo, essa transmissão de recados e tudo mais sofreu no bom sentido, claro, né? Um boom, né? Quando o auxiliar desse rapaz aí de barba, chamado Alexander Graham Bell, e o seu auxiliar chamado Thomas Watson, inventaram, através de testes com eletrodos e tudo mais, o tal do telefone. Vejam só, foi quase que meio sem querer, mas eles acabaram descobrindo, porque eles estavam trabalhando com a ideia do telégrafo, né? Quem sabe o que é um telégrafo? Já ouviu falar do telégrafo? Vamos lá, que eu sou quase da idade de vocês, hein? Eu sei. Bom, mas alguém já ouviu falar em código Morse? O código Morse é uma referência a mensagens cifradas, né, através de simbologias ou simbologias, claro, na forma de sinais sonoros, né, e elétricos, né? A pessoa transmitia uma informação através de toques num tabladozinho lá que a pessoa do outro lado decodificava a partir da quantidade de toques que a pessoa dava e os espaços entre esses toques, né? O cara chegava lá e fazia algo assim, né? Vamos supor, eu não sei de nada de código Morse. Professor, Oi. a memória que eu tenho para me lidar nesse tempo seria complicado, porque eu ia esquecer e aí não ia conseguir decifrar esse estoque, não. Tranquilo, mas é isso mesmo. Mas, na verdade, o telégrafo, ele esteve presente com a gente durante muito tempo, né? Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, também dos telegramas, né? Os Correios utilizavam esse formato em que você mandava telegramas para outras pessoas e pagavam por palavra inserida no texto que você queria enviar, telegrafar, né? Então a gente pagava por palavra que aparecia lá. Então, às vezes, se eu queria informar que uma pessoa morreu, e eu poderia muito bem dizer assim: machada, inchada, foi-se. Professor, e o pior é que eu estava aqui me imaginando. Eu sou geminiana e eu tenho uma mania que eu pretendo mudar, que é de me explicar muito. Para me lidar nesse tempo seria complicado, porque eu acabo falando demais e aí o dia ia acabar e não tinha como mandar a informação. Entendi. Você ia ficar pobre ligeirinho, né? Ia torrar o salário do mês. É verdade, é verdade. Temos muito disso aí, né? É verdade. Então as pessoas colocavam informações muito detalhadas, pouco detalhadas, pouquíssimo detalhadas,
O que você imaginaria dessa mensagem? Machado, enxada, foice, né? No mínimo, você estaria imaginando ferramentas de trabalho do campo, né? E nunca que o tal do Machado queria informar que a mulher dele morreu inchada. Ou seja, ela foi-se embora, foi-se. Né? E morreu inchada. Machado, ó, minha mulher morreu. Enfim, ficava complicado a gente tentar fazer isso. Então, a partir do Aí, telégrafo, licença de pois novo. não, Eu e minha mania de cortar o não, professor. Mas é adoro só isso, vai porque eu lá. achei interessante esse comentário, professor, porque eu moro no interior, né? Meus pais são agricultores. Aí eu ia entender, olha, eu acredito que eles devem estar tendo bastante trabalho de roça, né? Porque está aqui falando de ferramentas. Então, mas nunca que a informação seria realmente a que o remetente gostaria de ser entendida, né? Então, daí a confusão. Portanto, essa necessidade de melhor tratar a comunicação fez com que o homem também começasse a buscar cada vez mais e com mais intensidade ferramentas, tecnologias, aprimoramentos para fazer com que a comunicação fosse cada vez mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz também, né? E a gente vai discutir esses dois termos lá na frente também. Portanto, esses dois camaradas inventaram o telefone, né? Com fio, obviamente, naquela época, através das redes de comunicação, só que eles aí estavam muito perto um do outro, fazendo um testezinho. E aí, com o tempo, obviamente, esse telefone aí foi evoluindo, né? Passou a ser algo mais fixo, né? E aí parece que está mais bonitinho, com essa outra imagem. Enfim, mas o tempo foi passando, e eu vou dar um salto bem grande aqui, né? Mas nem tão grande assim, porque em termos de computação, agora falando em computação, né? A gente tem uma história para contar muito curta. É muito diferente, por exemplo, da evolução das máquinas a vapor, né? As máquinas que eu estou falando, máquinas mecânicas mesmo, né? Essas, ao longo de muitos anos, foram evoluindo muito lentamente, mas a computação foi assim, né? Foi um piscar de olhos, um estalar de dedos. Então, em pouco tempo, este camarada aí, todo bacana aí de terno, de sapato engraxado, cabelinho partido aí na régua aí, bonitinho, né? Todo bem arrumado, trabalhando com esse trem bem aí. Alguém sabe que trem é esse aí, gente? Deixa eu ampliar aqui para mostrar. Alguém faz ideia do que esse cara está mexendo? Com o que esse cara está mexendo? É o ENIAC, será? Se não for, é o parente dele, Ele é né? parecido aí. É o primo, talvez. Por aí, né? E aí, deixa eu ver quem falou. Clício? Oi, foi. Ah, pronto. Eu não olhei o nome, mas reconheci pela voz. Ó, tá começando a estreitar a comunicação, tá vendo? Daqui a pouco eu tô Já tá craque aí no mesmo, né? negócio. Então, esse camarada aí, gente, tá fazendo um papel super importante. Olha o que ele tá fazendo aí, ó. Pluga, despluga, conecta, desconecta, tira de um lugar, bota no outro. Liga, desliga, né? Só mexendo nesses cabos aí, nessa parafernália de painel aqui enorme, ligando e desligando fusíveis e tudo, e Isso muita aí que coisa eu para ele chamo de dar conta programação aí. baixo nível. Esse cara aí, na verdade, sabe qual é o nome dele? Se a mãe dele bem pensasse, podia ser chamado o bichinho aí, sabe de quê? Meu filho, como eu estava com saudade de você. Vem cá, sistema operacional. Né? Então, esse cara aí muito bem podia ter sido apelidado de SO, porque ele está fazendo o papel dessa ponte. O SO faz o controle do computador, né? Não é assim, não é verdade? Quando vocês chegarem lá em SO, na disciplina, vocês verão isso aí bem de perto, né? É o cara que tem todo o controle da máquina, ele faz as comunicações ocorrerem. Se ele não for lá e plugar e desplugar, se ele não for lá, não. Se ele não fosse, né? Porque isso aí já não existe mais. Só para, em termos de museu, né? Se ele não fosse lá, plugava um cabo e desplugava em outro lugar para fechar a conexão, plugava, desplugava, plugava, desplugava, plugava, desplugava, nada ocorria, nenhum cálculo era feito, né? O que dirá o cálculo final. Portanto, a gente evoluiu bastante, né, em termos do telefone para o trabalho desse rapaz aí. Enfim,
Com o outro passo enorme de tempo, né, que eu estou pulando aqui bastante, chegamos a essa máquina fantástica aqui. Aí agora, você sabe que máquina da IBM é essa aí? Que máquina linda, né? Olha a interface dela aí, ó. Multicolorida. É nada, rapaz. Só tem essas letrinhas verdes aí, né? Fundo preto, letrinhas verdes para você digitar confortavelmente. Não tem nenhum ícone aí para você. Nem o mouse tem, né? Não tem, não tinha, né? Para você ter a sua vida facilitada. Aqui, nesse teclado, tudo ocorria por aqui. Mas você precisava dominar a linguagem daquela época, né, para poder fazer essa máquina funcionar. Se você não dominasse a linguagem, você ia ficar só olhando. Foi um passo à frente ela. Como aí é? Já foi um passo à frente. Aí já foi um passo à frente. E muito grande. Teve um telégrafo que eu lembro que era... Não sei se tu lembra de uma figura que trabalhou no Banco do Brasil, tal de Afonsinho. Sim, amigo do meu pai. Que ele enlouquecia. Aí depois veio esse computador, que aí a gente trabalhava como operador periférico. Verdade. A programação tinha os horários, desse jeito aí. Quando dava uma falha lá, aí tinha a AES, pateta, AES. A AES naquela... Aí agora você deu um salto maior agora, viu? Porque a AES já é da época dos como é que chama lá, pá? Agora até eu esqueci também. Era dos Pentium 186, 286, 386, lembra? Então, esse camarada que está na tela aí de vocês é o tal do CP500, né? Com duas entradas para disquete 5 por 1,5, uns biscoitão desse tamanho aqui, porque o disquete de 3 por 1/4 era bem menor, cabia mais coisas, né? Mas esses daí pareciam dois biscoitões assim, bem grandes, você inseria aí em cada terminal, cada entrada dessa daí, né? E fazia com que os dados trafegassem. Então, em Picos, na época na Rua do Cruzeiro, bem ali onde antigamente era a Telepisa, né? Telepisa, né? Ali funcionava por ali por perto um curso de programação que eu ainda cheguei a fazer, um curso de meu Deus, agora eu esqueci o nome do código que trata esse computador aí, que trabalha. Eu vou já me lembrar. Não é o Pascal, nem é o COBOL, não. COBOL? Não, nesse aqui não era COBOL, não. Eu vou já lembrar da linguagem que a gente usava nele. Enfim, né, eu já falo. Portanto, a gente está vendo hoje outras coisas, né? E para a gente ir à frente, a gente já começa a apresentar agora novas formatações de comunicação, né, gente? A gente percebe claramente o poder que nós temos na mão. Tudo que a gente quer fazer hoje só está no esticar de braço. Você pegou o seu celular, com ele você faz tudo. Você usou a sua voz, você pode manipular dados, você pode pedir, solicitar dados, você pode criar desejos, você pode alcançar desejos também, né? Porque você precisa nem digitar. Você pega lá o seu smartphone lá e fala, e já converte a sua fala em texto do WhatsApp, por exemplo. Você fala e já aparece uma imagem que você estava procurando no Google. Você fala e já executa um aplicativo que você estava procurando, ao invés de passar a mão, pegar, tal, algo do tipo. Então veja que a gente deu um salto enorme em termos de rapidez, de montagem de um ambiente, mais do que propício para se estabelecer uma comunicação qualquer, né? Então, a gente tem vários exemplos aí para apresentar sobre essa evolução enorme e o salto grande que a gente deu de tecnologia, né? Por exemplo, os teclados virtuais também, que a gente não precisa não necessariamente ter um teclado físico para você fazer uso de imprimir um texto na tela, né? Através de teclados virtuais também, né? As facilidades com tablets, com smartphones, por exemplo, de hoje,
que fazem com que a gente ande cada vez mais rápido, né? E parece que o tempo também anda mais rápido. Ou será que a gente acabou entrando numa paranoia de que temos muito mais atividades para executar dentro do mesmo tempo que o cara do cavalo tinha quando ele saía de um ponto e levava a informação para outro? O tempo era o mesmo, gente. O tempo sempre, o dia sempre teve 24 horas. Então, não dá para a gente. Claro que foi uma questão humana também, mas a gente precisa reconhecer que hoje a gente parece que está cercado de tanta coisa que a gente se diz obrigado a fazer, que se a gente fosse pensar bem, era muito melhor a gente realmente fazer como a Maria. E é o melhor campo para você morar. É melhor, eu acho, né? Eu penso muito assim. Eu também moro num sítio e lá eu gosto de fazer minhas coisas livre de tecnologia. Sou da área, sou defensor, mas eu também meto a lenha. Eu também descasco, né? Como diz a história. Mas eu não sou. Eu não me considero um viciado por tecnologia. Né? Tem gente que está bem presa mesmo ou diz também que está livre porque está dominando a tecnologia. É difícil a gente classificar, não é tão fácil não, né? Enfim, você, por exemplo, ontem eu estava assistindo a reportagem sobre a vacinação das crianças e um lance interessante, por exemplo, é como vacinar crianças com autismo, né? Eu estava vendo na reportagem que uma das ideias era fazer com que a criança se sentisse em outro ambiente, um ambiente confortável também, sem o medo daquele aparelhinho lá de fazer a vacina acontecer, né? Da injeção, né? Então, a pessoa lá estava usando o óculos 3D e fazia com que a criança imergisse em outro ambiente, esquecendo um pouco daquele momento de dor que ele ia passar ali, né? Então, são formas tecnológicas que tem, alternativas que tem, para fazer uso dessa informação, né? Para ela ser veiculada. Muito interessante também, né? Então, com tudo isso, a gente está vendo aí um mundo extremamente conectado e cheio de vínculos, né? Você vê, por exemplo, Estados Unidos e Rússia e como é que é o nome lá do país lá que a Rússia quer invadir? A Ucrânia, né? A França interferindo também, as comunicações que o mundo estabelece em frações de segundo com o país que está querendo fazer essa invasão. É difícil, eu não quero entrar no contexto do assunto em si, mas apenas para mostrar para vocês o quão rápido a informação é veiculada mesmo, né? Então, aquela velha história que a gente estava conversando aqui agora há pouco, a Maria citou como exemplo, se uma pessoa morria há um tempo atrás, a informação tinha que ser veiculada através do boca a boca, porta a porta, mas chegava, enfim, chegava, né? Hoje ela é assim rápida demais. Você vê pessoas, aliás, eu até questiono a vocês qual seria realmente o seu papel diante de um acidente de veículo, entre dois veículos, por exemplo. Era de pegar o celular e filmar, ou a intenção seria de chegar lá para saber qual é a real situação dos passageiros, né? Será que você conseguiria ajudar? Será que você podia fazer alguma coisa para salvar uma vida? Ou você preferia ir chegando lá e só para ver as pessoas se contorcendo e se filmando? Olha, gente, o que aconteceu aqui? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, né? Afinal de contas, nós também estamos fadados, né, a isso. A qualquer momento a gente pode sofrer um acidente e, de repente, a gente gostaria de dizer para a pessoa que está filmando: ei, me ajuda aqui, que eu estou... E a pessoa lá, ó, gente, aqui o que aconteceu, eu estou filmando aqui. Quer dizer, é tudo muito maluco também, né? Meio... Enfim, mas cada um é cada um, né? Vamos lá. Bom, aí o Basic, rapaz, ó, tá aqui, ó. Lembrei, viu, Wellington? O Basic. Você lembra lá? Você é de Pix, né, Wellington? Você já tinha me dito já? Eu sou irmão de Washington, não sei. Pai do Elton Júnior.
estudou isso aqui. E eu quero pegar isso aqui, que eu vou arrochar ele. Ele está estudando para concurso. Massa, manda para ele lá, que isso é muito bom, cara. Na verdade, esse computador aí que vocês estão vendo aqui, gente, é o TK90X, rapaz. Esse bichinho aqui foi alvo do meu desejo da Microdigital aí, na década de 80. Esse daqui já foi lá do final da década de 80, mas o primeiro que eu desejei foi ele. Eu morava em Recife na época, fazendo meu ensino médio, e lá tinha um primo que hoje está fazendo um curso de programação no Canadá, está morando lá. Ele foi quem me primeiro apresentou o TK85, né? Na verdade, esses computadores bem pequenos mesmo, é bem menor do que um teclado como esse normal aqui. Você conectava esse computador na televisão, espetava num rádio gravador, né? Naquela época rodava com fitas cassete e, sei lá, se tivesse lá tempo e paciência, e naquela época a gente precisava ter muito para poder fazer um programa rodar, você gravava o programa na fita, botava no gravador, apertava play rec lá e aguardava a fita o programa ser jogado para o computador e ele fazer todo o reconhecimento daquele material, colocar dentro de um pacote de executável e 15, 20, 25 minutos depois, se tudo desse certo, o programa era executado. Olha que beleza! Hoje, em 2 cliques do mouse, e às vezes até um também, dependendo da sua configuração, você executa um programa. É uma beleza, né? Então, veja que a informação hoje ela está cada vez mais rápida de ser transmitida, né? E a telinha que aparecia lá na televisão, né, nas televisões, os televisores daquela época eram monocromáticos, né, e a gente só usava o computador através de linguagem formal mesmo. Você não tinha como ter nenhum agente facilitador, não. Então, você tinha que executar linha por linha. Você digitava linha a linha até que você, se fizesse a escrita correta, né, se tivesse colocado todas as codificações corretinhas, né, todos os parâmetros, inclusive, por exemplo, os pontos e vírgula. Não tinha esse negócio de você, em tempo de escrita, já ser chamado para corrigir. Não, você só sabia que tinha dado errado depois. Né? Era bem mais complexo. O cara tinha que ser mesmo, era bom em programação. Né? E aí você fazia aí a sua execução. Né? Então, a forma primária de interação é programando em Basic, que foi o curso que eu comecei a fazer, nem terminei naquela época lá na final da década de 80. Com ele pode-se construir programas com entrada e saída. Enfim. Não né? 90, não, velho? Oi? Porque quando eu trabalhei como operador periférico no Banco do Brasil, a gente pegava e fazia um programa para a gente receber os arquivos, processamento, a gente mandava um programa, aí as informações. O Rio de Janeiro pegava as informações, eu acho que compilava, sei lá como, aí pegava todo dia. Depois, quando era no dia seguinte, meia hora antes, umas 2h30, 3 horas da tarde, a gente tinha que dar os comandos para receber os relatórios para o dia seguinte. Olha aí, rapaz, que riqueza. Essa mesma programação tinha aqui. Se errasse qualquer coisa, pronto. Adeus. É verdade, você ia ter que refazer tudo de novo, não tinha como. E hoje é 1 minuto, né? Acaba, abre, já tá lá, né? Hoje está fantástico, né, cara? Fantástico. Hoje o tempo hoje está... Porque a gente hoje é refém desse tempo aí, mas do tempo de hoje. O celular, tu lembra? Era aquelas barras de ferro, celularzão, aqueles primeiros que saiu, tu lembra? Os tijolões. O outro dia que se vê quando eu tava com raiva para bater na cabeça. Nossa, rapaz, calma. Tijolão, né? Acho que era o Motorola, né? É. Por aí. Tinha algumas marcas aí. Era interessante, na década de 90. Isso mesmo, vamos lá, então, né? Aí vejam só, hoje a gente tem aí o uso da tecnologia imersiva, né? Que faz com que a gente
entre em determinados ambientes, não necessariamente reais, mas que você consegue estudá-lo com a maior riqueza de detalhes possível, né? Os cursos técnicos hoje de tecnologia, de automação, de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia industrial, né? Faz com que a gente, como aprendiz, a gente, por exemplo, pegue uma peça de um motor de um veículo e monte, desmonte, remonte, abra, rotacione, amplie, bom, enfim, você consegue entrar o mais profundo possível no motor, sem necessariamente estar tocando e sujando a mão de graxa, né? Você não toca em nada, tudo é com o auxílio da tecnologia imersiva, né? Você consegue fazer uso das ferramentas das tecnologia virtual, né? Então isso é uma realidade bem interessante também, né? Por exemplo, você hoje tem também o poder de não necessariamente guardar seus dados dentro de uma estação física, né? Até bem pouco tempo atrás, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Quem manipulava trabalhos de conclusão de curso morria de medo de perder o material, quer seja ele guardado em disquetes, quer seja ele guardado em notebooks, porque se desse uma pane naquele trem ali, se você deixasse o disquete sei lá, no painel do carro ou num ambiente bem quente, com pouco tempo você perdia aquilo, né? Eu mesmo tive um notebook roubado e ainda hoje eu fico me lembrando, rapaz, eu tinha aquela foto, não sei nem onde é que esse notebook foi parar, dei parte na polícia, tá, mas os caras nunca foram atrás. Então, a gente perde muita coisa. Então, com a tecnologia de nuvens, a gente foi agraciado com esse auxílio, né, de não necessariamente guardar informação fisicamente ou localmente, né? Elas ficam em algum servidor no mundo, por aí afora, e a gente acessa de qualquer lugar do mundo também, e também de qualquer dispositivo também, né? Você pode estar tirando leite da vaca, espera bem aí que eu vou olhar bem aqui como faz para realmente, como é que eu gravei um dado que me corrige na hora que eu estiver fazendo a manipulação das tetas da vaca para poder extrair o leite. Você, como usuário que nunca tirou, né? Aí você vai lá, puxa lá um dado que você guardou na nuvem e ali mesmo você já olha, sem precisar se levantar do tamborete, né? E o legal também é que, no geral, quando a gente manda para a nuvem, quem está lá, quem armazenando, tem o cuidado de realizar backup. E na maioria das vezes também o backup é realizado geograficamente, o que dá um aumento mais de segurança e evita perder o dado. Aí a gente já começa a entrar também nos nuances de cada ferramenta, né? Claro que você tem que ter todo esse cuidado aí para não... Os provedores maiores, eles fazem isso para verdade. garantir que o usuário não perca os dados, porque senão ele já... garantindo ao usuário que ele terá acesso ao seu dado e às vezes é até bom que isso seja transparente para o usuário, né? Se a empresa perdeu momentaneamente aquele dado, mas perdeu daquele servidor, o servidor de backup está garantindo que o usuário, na hora que ele quiser, possa vir a utilizar. Então, isso também é evolução de tecnologia de informação, né? Muito bem, né? As ferramentas disponíveis no mercado de leituras de QR Code, código de barras e as ferramentas que são utilizadas para reconhecimento de produtos, né? Com as etiquetas inteligentes, por exemplo, né? Também é outra evolução, né? Você já vê, por exemplo, drones ou mini drones que transitam dentro dos galpões de estoque, e o drone em si passa nas prateleiras e vai fazendo a leitura daqueles materiais que estão ali, apenas para fazer as atualizações. Então, não necessariamente mais um ser humano vai lá e passa, né? Então, isso tem sido tem sido uma crescente, né, no mundo corporativo aí, né? Eu vou colocar aqui essa figurinha aí com esse celular com um coraçãozinho aí, mas é porque vocês sabem que no mundo de hoje a gente tem visto, inclusive até com casos bem reais,
inclusive até de pessoas que têm se dado mal nessa forma de criar relacionamentos amorosos, né? Mas, enfim, são ferramentas também, né? Eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome agora, aliás, eu não vou dizer de jeito nenhum, né? Mas ele estava me contando um dia que, enfim, pela pouca idade da pessoa, eu estava namorando com uma menina e... Namorando não, eu estava gostando da menina e, de repente, eu tomei a decisão de que... Tomei a decisão não, eu estava formando a decisão de que eu deveria ficar só com ela. E aí, um dia, chega uma outra menina, bonita, tal, não sei o que também, conversa comigo e diz assim, eu também quero ficar contigo. Né? Dias de hoje, viu, gente? Esse negócio é bem louco. Ele disse que ficou com a menina também, mas depois bateu arrependimento. Aí eu dizendo para ele, rapaz, isso aí não é coisa interessante que você faça, não, né? Veja como é que você corrige, já que seu coração está dizendo que você que gosta mesmo da outra. Aí não contou conversa, ele pegou o celular, enquanto eu virei a cara para outro lugar, ele pegou e mandou uma mensagem para a menina dizendo que tinha ficado com outra. Aí ele disse, já fiz. Fez o quê? Eu mandei, falei para a menina que eu fiquei. Rapaz, tu é doido, cara? Fala isso pessoalmente, rapaz. Não fala isso. Quer dizer, hoje em dia as coisas estão bem malucas mesmo. Então, é interessante também da gente observar essas coisas. Eu esqueci aqui de mostrar que no campo também, olha aí, para quem gosta de enveredar por essa parte das tecnologias da agricultura, da pecuária, né? Tem muita ferramenta já disponível que tem feito com que as produtividades aumentem e melhorem em suas qualidades, né? Por exemplo, uma profissão interessante é a de tratorista hoje em dia, tratorista rural, né? Esses caras que manipulam essas máquinas, esses tratores de colheita, colheitadeira, roçadeira, empilhadeira, sei lá o quê, eles precisam fazer cursos e os salários deles são bem elevados, né? Porque o cara mexe com uma parafernália de tecnologia que só fazendo curso mesmo e com prática e com treino é igual piloto de avião. Antigamente, para ser piloto de avião, só ele precisava de fazer curso e o tratorista não. Mas hoje, para o cara querer pilotar um trator desse, né, de alta tecnologia, é preciso ter conhecimento, né? E ganha-se bem, viu? Pelas últimas informações, a inserção de tecnologia, de softwares voltados para controle de pragas, controle de umidade, drones para fazer reconhecimento de solo, que é busca de investigações sobre a saúde das plantas, né? E várias outras tecnologias que são utilizadas com o drone, por exemplo. Até a própria uso de agrotóxico também com drones, né? A busca de pessoas perdidas, a verificação de situações de incêndio, né? Calamidades e tudo mais. Então, quer dizer, a gente está cercado de boas tecnologias. Basta que a gente tenha sabedoria para utilizá-las, né? Aí a gente tem a indústria civil, né? A engenharia civil, mostrando que tudo é possível, até mesmo mostrar para um cliente aquilo que ainda não existe, né? Através de um computador, usando as tecnologias 3D, né? Agora até eu também esqueci o nome da bicha, mas a gente chega lá. Hoje eu estou esquecido, estou empolgado aqui na conversa, a gente acaba esquecendo os termos. Enfim, né, você não precisa necessariamente ter construído algo fisicamente para mostrar para o proprietário. Você já pode ir fazendo uma prévia do que você quer ou o cliente quer para apresentar, né? Essa penúltima figura aqui mostra também a nossa realidade atual em relação às aulas, né? A gente aí tendo que aprender sendo ou não da área, a gente vai ter que aprender que as aulas precisam ter as suas transmissões garantidas, né, de formato síncrono ou assíncrono, né? Na saúde também a gente tem um avanço enorme, enorme no grau de qualidade e precisão por exemplo, de imagens, né, para que o paciente
perdão, tem a informação correta sobre aquilo que está sendo diagnosticado, né, por aquele médico, né? A própria conexão entre os médicos, né, faz com que as pessoas se sintam cada vez mais seguras a partir de um determinado diagnóstico, né? Você imagine você naquela época, Maria, se você ainda estiver nos ouvindo, uma cirurgia tivesse de ser feita a partir de uma informação veiculada porta a porta, né? 2 ou 3 médicos fazendo a mesma cirurgia e um sai correndo para outro hospital em outra cidade. Olha, para aí que você está cortando errado. Já pensou, rapaz? Então é um negócio bem maluco mesmo. Então, já pensou, professor, seria um risco, né? Ou como seria? E seria literalmente um risco bem grande. Né? Então, muito bem. Bom, chega de tanto eu falar e a pergunta agora eu pergunto para vocês, né? Por que então estudar IHC? Você faz ideia? Por que estudar interação humano-computador? É isso que você falou, né? Interagir o ser humano com o computador, né? Do É, ambiente, do ambiente social e tudo, trabalho, tudo. verdade. A gente tem como Só uma queria te primeira perguntar um resposta essa negócio, do aquela Hélio. tecnologia que eles estão fazendo no Rio de Janeiro, que eles estão monitorando e estão achando os criminosos, estão achando os criminosos com mapeamento, por drone ali ou é satélite? Eles vão lá, localizam a pessoa no ponto que ela tiver. Aquelas. Como é que chama? Pulseira, não. É como se fosse uma pulseira, né? Ele sai de lá com aquele. Mas é um localizador GPS, né? É satélite mesmo também. Ele tem que ficar conectado àquele trem ali. Mas elas, muitas vezes também, elas são interligadas por antenas de celular, né? Essa de celular aí, quando eu trabalhei na polícia aí, quando eu saí do Meia Branco do Brasil, me lasquei, aí fui para a Polícia Civil, a gente descobria os crimes já naquela época, em 2000, 2001, 2002, por pelas coisas da Telemar, tudo, pelas chamadas telefônicas, tudo, tá entendendo? A gente ia É, lá, pegava e aí sabia quem era. Tô falando uma coisa que não tem nem. não, mas é a triangulação existente entre como é que se chama? Os troncos da Telemar. Cada equipamento daquele ali é possível de ser auditado, né? Se é possível de ser auditado, ele consegue identificar o caminho que a ligação O percorreu até caminho que foi chegar feito. ao destinatário. Como? Até o rastreamento do Emílio foi feito por aquele ali. Isso, isso. Ali foi a triangulação de antenas também envolvida. Foram várias tecnologias envolvidas ali, né? É massa, né, cara? Muito bom a gente perceber isso aí. Mas, ao mesmo tempo, também a gente fica assim, até que ponto nós, cidadãos que não temos, né, nenhuma ação ilícita, né, que nós não somos bandidos, não somos ladrões, essas coisas todas, até que ponto a gente também não está sendo investigado, né, por coisas que a gente às vezes Eu acha que penso está assim, fazendo. Hã? quando eu entrava quando eu saí, que eu fui para a Caixa Econômica, lá em João Pessoa, eu trabalhei nas trincheiras. Ah, foi? Os colegas meus me diziam que quando eu abria o computador, lá, Brasília sabia. O órgão de Brasília já monitorava a gente. É fato, é fato. E hoje em É, dia, então, é que você pode estar sendo monitorado, inclusive pela sua câmera, e você não está nem sabendo. não, aqui o que a gente fala aqui, o que coisa aqui, esses negócios que a gente pede, qualquer coisa, você pode ver que ele já vem direto oferecendo uma coisa e outra. Eles É, pegam aqui o gosto da gente. Até o Facebook é para lançando propaganda em cima do que a gente precisa, só, né? só precisa você mostrar um desejo, você não precisa nem comprar. Você só precisa começar a demonstrar o desejo por um determinado produto que vai chover de coisa para você semelhantes àquilo. É incrível mesmo. Aí usando também a parte da inteligência artificial
dentro dos softwares que atuam, né, nos navegadores de internet, né? Bom, enfim, se alguém mais quiser comentar um pouco sobre por que estudar IHC, eu estou com um para bem aí só para complementar. Para isso, para aquilo. Por conta dessa dependência que a gente está criando, aí tem que. A gente que projeta tecnologia tem que ter trazer mais facilidade para quem vai utilizar, para o usuário que vai utilizar. Principalmente Tá nós, enorme, né? integração, e quanto mais fácil utilizar, mais vai ser o engajamento para utilizar. É aquela coisa, Principalmente tanto para que tem até essa parte da recomendação mesmo. isso. E faz até o Wellington falou que já tem a recomendação já. Qualquer sentimento de interesse, até mesmo. Não é engraçado quando a gente tá conversando alguma coisa, aí do nada começa a aparecer propaganda relacionada àquilo, algum vídeo. Verdade, Como verdade. assim? Mas é esse tipo de interação que IHC proporciona, essa facilidade maior. É verdade. Pensa na utilização mesmo do usuário. Como eu disse na primeira aula, o termo usuário vai ser o nosso foco, vai ser a nossa meta aqui, né? Pensando sempre no usuário, o que é que vai ser melhor para ele, o que é que a gente pode fazer para proporcionar uma melhor interação, né? Alguém mais, gente? Eu vou só colocar algumas imagens aqui pode ser que desperte em você o desejo de falar aquilo que você está guardando aí. Quer ver, ó? O doutor Então, é você, oi. nós aqui estamos para aprender. Você tem que mostrar os caminhos aí pra gente. Estava olhando lá em teu perfil. Vamos lá. A gente vai discutindo e eu estou IHC, aprendendo né? com vocês. IHC, drone, né? Vamos lá, né? Então, estudar IHC pode servir para, olha aí, ó, na verdade, criar desejos, né? Criar desejos. Imagine você aí ao redor desses, vamos colocar aqui 5 desejos aí. Aí vamos fazer uns pequenos comentários aí, né? O tablet é uma ferramenta que foi criada há mais tempo do que se imagina. O único problema é que, quando ela foi criada, nem todo mundo, primeiro, poderia comprar, e segundo, porque ela não estava ainda com condições de chegar no mercado, com condições de concorrência em relação aos demais dispositivos que tinha. Ela era tão à frente que ainda não estava pronta para ser lançada, foi lançada no momento errado. Mas era um desejo, por exemplo, das pessoas transformarem a leitura de um livro físico para um equipamento que utilizava um e-reader da vida qualquer, né? Você tinha lá hoje a gente já chama de e-books, né? Os livros digitais que você lê na forma digital, né? Digitalizado, para você usar e ler em qualquer lugar. E ler quais e quantos livros quiserem, né? Não necessariamente você vai levar o livro dentro da sua mochila, da sua bolsa, da sua carteira. Só precisa ter um celular ou um tablet para você fazer uso dessas leituras, né? Então, era um desejo de fazer ficar mais fácil de você ler, da gente ler livros em qualquer lugar e onde você quisesse. Bastava ter uma conexão boa de internet, né? Aí você olha, por exemplo, para essas canecas aí. Será que é um desejo de alguém comprar canecas desse tipo aí, né? Alguém já viu canequinhas assim? Aí vejam que, curiosamente, se der para você perceber, os líquidos que estão dentro das canecas têm cores diferentes. Aqui me parece um café, aqui parece algo mais escuro, um pouquinho marrom escuro, aqui um marrom mais claro, né? Então, de repente, tomar o café, a caneca traz para aquele usuário um sorriso, ou pelo menos aquela ideia de que a pessoa vai ficar mais ligada, mais ativa, né? Não, eu não vou botar um café, vou botar um líquido aqui, não sei o que é isso aqui, mas proporciona algo mais não tão agradável assim. Parece que a caneca demonstrou aqui meio chateada, alguma coisa do tipo. Ou, sei lá, de repente isso aqui pode ser um suco que dá, ou um chá que faz com que a pessoa tenha sono, que ele está precisando de sono, então ele põe lá e aí a caneca já manifesta uma expressão facial diferente, né? Então,
dependendo do líquido, a caneca manifesta uma faceta, né? Vamos dizer assim. Ah, mas quem é que vai querer isso? Ué, tem muita gente que quer muita coisa, gente. Não dá para a gente tirar só por aquilo que a gente quer, a gente mesmo quer. Não sejamos tão individualistas, né? Eu não sei se vocês lembram, na Getúlio Vargas, ali na Avenida Getúlio Vargas, em Picos, mas hoje ainda tem na internet, né? Aliás, ela começou assim, uma loja chamada Imaginarium, né? Com produtos das mais diversas, com as mais diversas ideias, né? Um monte de coisa legal lá, bastante interessante, que eu inclusive gostava, eu e minha esposa gostávamos de comprar alguns souvenirs lá pequenininhos, as coisas pequenas, mais baratas, né? Para fazer presente, dar de presente, comprar para a gente mesmo. Essas canecas existiam lá. Tinha uma, inclusive, que você botava lá um líquido quente e o, o som de um galo começava a cantar lá, sei lá como fazia aquilo ali dentro da caneca, né? Obviamente é tecnologia, né? Mas bem interessante. Aí você imagine, né? Ah, o meu desejo é ter um carro, né? Um carro possante, me parece aqui uma Lamborghini, talvez, se eu tiver errado, né? Ué, mas para que fazer uso de tecnologia para desenvolver um carro que vai ser tão caro que tão pouca gente vai comprar? Ora mais, porque se tão pouca gente vai comprar, é porque aquelas tão poucas pessoas têm dinheiro suficiente para pagar por isso. É um desejo. Então, por que não se especializar em design de veículos, automotores, né? Carros esportivos? De repente você pode ser um profissional dedicado àquilo que existem poucos de você na área, né? Opa, então se existem poucos, seu salário, ó, vai lá para cima, a depender também da demanda do mercado, claro, né? Aí você imagine. Hã? Mas diz o ditado: quanto mais, melhor. Você vê ali aquela praça da alimentação, Sim. aqui em Picos, ela sobrevive justamente da força que tem ali. Não Porque é? quando o shopping chegou, todo mundo dizia que ali ia acabar, né? Todo dia, o lugar que tem mais gente dentro do Picos. Verdade, viu? Verdade. Depois de Socorro, ali, primeiro era Socorro Costa, agora ali. É os pois, né? Desejo, né, cara? Desejo das pessoas. Então a gente tem que ir aceitando algumas coisas, mas é assim mesmo, né? Para as mulheres aí do nosso grupo aí, né? De repente o desejo é um salto. Qual a medida aí? Vocês que são mulheres? Salto 18, é? Salto o quê? Salto 15. 15 já tá alto 15. demais. O salto 15 já tá alto. Rapaz, o negócio aqui deve ser um negócio para equilibrista mesmo. Eu vou te contar o negócio, viu? Mas de repente, para a mulherada também pode servir para dar uma paulada no marido, né? Acaba sem vergonha. Espera aí que eu vou pegar meu sapato ali, viu? Eu te Esse mostro já. bicho aqui quebra chifre, viu? Quebra chifre. Fura olho. É um negócio bem. Bom, enfim. Porém, visto por outro aspecto, além dessas que a gente está falando aqui, claro, mas visto por um aspecto mais delicado, traz o desejo da sensualidade, da boa postura, né? Da elegância da mulher, do charme da mulher também, né? Claro. E isso traz também os bons desejos, obviamente, né? Aí agora você me diz, eu não vou falar dessa aqui não, né? Fale aí dessa última imagem aí, que tal? A ladinha, a lâmpada mágica, né? Mas reparem bem aí nos detalhes É um bule, Eu né? achei, no mínimo, curioso, né? Que eu nunca tinha visto um bule assim. Repare bem, Vai né? fazer um pedido, né? Fazer um pedido que diz que vai sair. Vai sair uma fada madrinha. Olha aí como é curioso. Um falando de uma observação, o outro falando de outra observação, né, que talvez nenhum dos dois tinha visto. Por Isso aí tá exemplo, mais pra obra de arte. é o quê? Tá mais pra obra de arte isso aí. Obra de arte, enfeite, né? Mas deixou de ser desejo? Em qualquer opinião que vocês derem aqui, não deixou, né? O desejo é pegar esse bule, cara, que eu vou esfregar para ver se sai aqui sei lá, como é que chama lá, o mágico lá da lâmpada, não sei o quê.
Eu estou observando aqui que realmente eu nunca tinha visto, mas como obra de arte eu posso trazer isso para dentro da minha casa. Obviamente eu não vou botar um líquido quente aqui, porque se eu for tirar o líquido daí, eu não tenho nem por onde tirar, né? A não ser que seja pela parte da tampa lá em cima, mas pelo gargalozinho que está aí ao lado. Primeiro que você vai se queimar se você for usar esse pregador aí do lado, né? Que está do mesmo lado. Enfim, mas é um desejo. Se a pessoa quer algo diferente como obra de arte, que assim elas são, né? Então leva para casa. Isso é um desejo, né? Por que eu estou colocando essas coisas aqui, gente? Eu gosto muito dessas imagens porque eu gosto de mostrar para a gente e sempre me lembrar disso, que o mesmo produto pode ser observado por diversas pessoas diferentes e cada uma delas ter um tipo de desejo. Isso é o que acontece com o nosso usuário quando você desenvolve uma interface, né? Não é pensando em um usuário quando que você tem que desenvolver. Você tem que pensar no mundo da diversidade de usuários que vão estar se deparando com aquela aplicação que você desenvolveu e que, de repente, longe de você imaginar que aquele usuário iria querer uma coisa que você não tinha pensado. Você não tem como, né? Então, imagine aí como é importante a gente estudar IHC, né? Então, é mais ou menos por aí. Alguém mais quer comentar isso? Isso aqui é muito rico, isso aqui, né, gente? Imagine aí, por exemplo, que a IHC também é utilizada para resolver problemas do nosso cotidiano. Veja só, esse aqui me parece bem antigo, né? Uma interface para usar um elevador, né? E que, se você conseguir enxergar direitinho, tem aqui subir no botão verde e descer no botão vermelho, né? Para algumas outras pessoas, se não tivesse os nomes subir e descer, poderia significar verde ligar, vermelho desligar, né? Dependendo de quem estivesse vendo, né? Para outras pessoas, podia significar o seguinte: poxa, mas veja aqui ao lado uma mesma forma de interfacear o elevador com o usuário, mas que pode, né, gente? Eu estou dizendo que pode fazer com que alguns dos usuários se sintam tanto quanto constrangidos, né? Porque não sei se dá para reparar, mas eu já ampliei, não dá para ampliar mais. Mas veja que dentro da... Deixa eu botar bem aqui um ponteiro para riscar aqui. Veja que aqui dentro, ó, vou riscar aqui um pouquinho, bem no meio mesmo, lá dentro aqui, ó. Agora eu vou ampliar, para ver se aparece o riscado. Ali, né, ó. Tá vendo que tem um triangulinho para baixo, apontando para baixo, né? Aí, do lado esquerdo tem aperte para descer. Ué, mas o triângulo não está apontando para baixo? Aí uma pessoa pode muito bem chegar nisso aqui e dizer: puxa vida, estão achando que eu sou burro, né? Que eu não sei interpretar que essa seta para baixo significa aperte para descer. Mas pense em outros usuários, né, minha gente? Pode ser que algum deles tenha dificuldade de decifrar o que significa aquele símbolo. E daí a semiótica vai chegar junto com a gente e a gente vai ver isso lá na frente, que vem como ciência que estuda os sinais, os símbolos, e vai nos auxiliar, né? Então, não é só para um usuário que essa interface foi criada, não foi só para um, foi para vários. Então, ele está tentando, o design tentou aqui atingir o maior número de usuários possíveis, né? Aí a gente chega nos elevadores de hoje, já com um nível de tecnologia muito maior, né? Os painéis já mais digitalizados, você aperta um botão entre 4 elevadores e ele te diz assim: me diga qual é o andar que você quer, e aí você aperta lá 10, aí você quer ir para o 10º andar, e entre os 4 elevadores A, B, C, D, por exemplo, aparece no display lá que você estava interagindo a letra C, ou seja, não precisa você ficar na porta do A, nem do B, nem do D. Você vai lá para a porta do C, esperar o seu elevador. Pronto, olha aí.
Então já modificou muito, né? E aí ele vai te dando aí qual é a situação do elevador. Ó, tá no 2, tá no 3, tá, enfim, tá no 1, né? Que aí tá indicando que tá descendo, aliás, né? Enfim, resolver problemas do cotidiano, né? E aqui tem uma frasezinha que diz aí, deixa eu ampliar aqui para a gente ler, né? Ó, design sempre analisa uma situação e resolve um problema, ou melhora a solução que já existia, ou que já existe, né? Então, pensar nisso daí nos eleva à condição de busca, né? Eu preciso buscar, enquanto profissional, uma forma melhor de resolver um problema, ou de melhorar um problema que já foi solucionado, mas eu quero melhorar, dar uma solução melhor, né? Isso é interessante. É até bom também para quem estiver já pensando em TCC, né? Estamos no meio do semestre, meio do curso, aliás. Uma outra coisa que pode responder por que estudar IHC é para facilitar a nossa vida, né? Veja que hoje em dia a gente usa leitores nos nossos celulares para vários aspectos, né? Pode ser para um código de barra, pode ser para um QR Code. E no mundo animal, isso já é uma realidade, né, gente? Ó, algum animal chega para outro e diz: faça um upgrade aí, cara. Né? De repente a zebra ficou para trás, né? São formas curiosas da gente interpretar a vida, né? Mas é também para facilitar, né? Aí interprete aqui o que esse gurizinho tá falando aí, né, gente? O menino chega ao lado do pai que está datilografando. Eu fiz curso de datilografia, com certeza o Elton deve ter feito também, e lembra muito bem o que é que a gente fazia lá, né? Enquanto teclava lá na máquina de datilografia, enquanto você datilografava, no papel já saía, já era emitido, já era impresso, né? Naquele tempo a gente não chamava de impressão, mas já saía no papel. Aí o gurizinho muito inocente, mas ao mesmo tempo nos leva para uma condição de reflexão, tá dizendo aí pro pai, né? Cara, que doido. Ela imprime enquanto você digita. Ora mais! O que foi que a computação fez, gente? Ela colocou um meio termo. Você agora pode digitar, já imprime, que a gente pode dizer assim também, numa tela digital, e no papel, depois que você fizer as correções, você pode imprimir também, né? Então, o mundo deu uma reviravolta, solucionando problemas ou melhorando aquelas soluções que já existiam, né? Ou que já existem. Que é um papel interessante da gente observar, né? Você pode muito bem desenvolver um TCC melhorando a solução que já existe, ok? É mais ou menos por aí. Também pode tornar possível, nós, enquanto estudantes de HC, a vida de muita gente, né? Por exemplo, ó, não vamos esquecer das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que às vezes precisam da nossa ajuda, né? Você, por exemplo, pode, simples, né? Mas, coisa, eu podia ter feito isso aqui. Sim, mas não fez. Alguém foi lá, estendeu uma lona, um tapete, sei lá, para um cadeirante andar pela areia da praia, até um certo limite, né? Depois ele pode até botar o pé na areia lá, de repente, botar o cadeirante na areia, porque na areia sempre é muito bom de se estar, né? Para quem gosta, obviamente, né? Aí, essa foto não é tão nova assim, mas já mostra uma solução que foi dada para facilitar o momento em que uma cadeirante desce de uma escada. Claro que acompanhada de alguém que possa viabilizar esse transporte, né? Em outro aspecto também, criar uma solução, por exemplo, para fazer com que o cadeirante andasse, né? Fosse permitido a ele o direito, garantido a ele o direito, de andar de ônibus, né? Através das plataformas de elevadores que existem nas portas laterais específicas, né, para esse tipo de pessoa, que muitas vezes é esquecida, é discriminada, né? Que está ali precisando de algo que eleve aquela pessoa a uma condição de normalidade, e que muitas vezes nós, entre aspas, ditos normais, somos o contrário do que elas são. Somos uns verdadeiros animais em termos de discriminação, pessoas que não enxergam os outros. Então, às vezes, a gente precisa abrir os olhos
para ver que eu sou igual a qualquer um. Então, não existe essa de que porque é o cadeirante ou eu que sou dito normal, sou melhor ou pior que ninguém, né? Então, veja só que curioso, né? Agora, é uma realidade, né, gente? A gente vê os nossos ônibus, muitos deles podem até ter, mas é difícil um ou outro ter essa funcionalidade aplicada corretamente, né? Porque você está vendo aí que é o motorista que tem que sair da função dele lá, do volante, para vir fazer o papel de colocar o cadeirante no lugar certo, na plataforma correta, fixar a cadeira no local correto, para não ter acidente também na hora que ela for subir ou descer, né? E também é papel do motorista fazer com que o elevador funcione. Não é o cadeirante que faz isso. Depois que o motorista tiver a certeza que a cadeira está bem fixada e tal, ele vai lá no botão, liga, ela vai, eleva ou desce, depois ele libera a cadeirante, né? Então são coisas curiosas que a gente precisa estar revendo, né? Bom, aí vamos para a nossa parte de simbologias, né? Veja só, com certeza vocês já devem ter visto pelo menos uma ou duas, ou quem sabe até todas, esses símbolos aqui, né? Quem já viu? Todos nós já vimos? Sim. De uma forma ou de outra a gente já chegou a ver, né? A gente vai atuar com essas imagens aqui, mas é no sentido de que foram criadas para manter uma comunicação. A pessoa que enxergar uma imagem dessa aqui, né, com certeza vai ter a plena certeza, plena ideia de que é um espaço, é um ambiente, é dedicado aos cadeirantes. Você chega num banheiro de um shopping, por exemplo, tem uma porta lá que tem esse símbolo. Então, peraí, eu não vou entrar, que eu não sou cadeirante, mas é feito para quem é. Posso até entrar para ajudar, né? Mas depende também da situação. Símbolos para idosos, símbolos para quem usa bengala, símbolos para quem tem sobrepeso, símbolos para quem usa aparelho auditivo, problemas visuais, algo desse tipo. Alguns desses símbolos foram inclusive, melhorados ou atualizados, né? Aqui algumas striptiras, né, que tem as brincadeiras, mas eu vou me ater mais à parte da definição, em que diz que a área de HC se preocupa em estudar como nós interagimos com os sistemas computacionais, apresentados nas mais diversas facetas, procurando fazer com que a interação seja simples e natural. Gente, nada de complicar para o usuário, né? A gente já tem tanta ferramenta que aí a pessoa já tem a dificuldade de escolher entre as ferramentas e ainda mais ter que se deparar com as dificuldades dentro de cada uma delas. É chato isso. Então, quanto mais simples você proporcionar e fizer com que aquela ferramenta tenha um uso natural por parte do usuário, melhor será a avaliação daquele artefato, né? Então, como o Hewitt, em 92, definiu, que eu vou trazer aqui uma primeira definição de IHC, ele dizia que IHC é uma disciplina que diz respeito ao design, à avaliação e implementação de sistemas de computação interativos para o uso humano em contexto social, como o próprio Wellington falou aí, né, em algum momento atrás aí. E com os estudos dos principais fenômenos que os cercam, né? Cercam os seres humanos, né? Aqui apenas para a gente compreender o nível dos sistemas computacionais, né, ou os níveis, na verdade, em que a gente tem aqui, num primeiro instante, ou numa primeira instância, o momento em que o usuário que está aqui, né, o usuário está aqui, sentado na sua cadeira, e ele está interagindo por meio do teclado com o sistema de computação que a ele está sendo disponibilizado, né? Então, aqui nós estamos no nível de interação do usuário com o computador. Dentro do computador, a gente tem todo o aparato, software, hardware e tudo mais, para fazer com que aquele computador esteja à disposição para aquele usuário e o próprio usuário, com as suas habilidades, com o seu cotidiano, obviamente com
as suas interações em níveis sociais, né? Porque ele também é uma pessoa que se comunica com outras, né? Então ele tem também suas preocupações, sua família, né? Suas contas para pagar e às vezes por um dia ou outro ele pode na hora de interagir com o seu artefato aqui não utilizá-lo da forma apropriada, né? Pode também interagir também dentro do sistema com outras pessoas, né, fazendo com que ele tenha esse nível de sociabilização computadorizada, né, vamos dizer assim, e, como eu já falei, com a sociabilização entre pessoas, né. O Pries, que também é outro pesquisador da área, em 94, falou que IHC é uma ciência multidisciplinar e a gente vai entender muito bem que isso é uma verdade, né? Tanto é, viu, Milena e Maria, quando eu disse na aula anterior, falei que uma das nossas atividades, se assim for nos permitido lá na frente, a pandemia deixar, Deus nos permitir, que a gente possa fazer um encontro presencial bem pontual e eu vou convidar vou deixar aberto para a academia, na verdade, né? Ou seja, eu quero convidar professores de outras áreas, já tem uma pedagoga que de vez em quando participa comigo, já tem um outro professor que é amigo meu em particular, mas ele atua também com IHC, então a gente vai fazer com que a apresentação que vocês farão ao final da disciplina, como última atividade, ou pelo menos uma das últimas, né, você seja avaliado por outras pessoas. Mas relaxe que essa avaliação é muito rica, né? Sempre é muito rica, não tem como não ser, certo? Então, essa multidisciplinaridade se dá tanto na área da computação, como na psicologia cognitiva, que é a parte que estuda o aprendizado do ser humano, né? A psicologia também organizacional e social, a forma como a gente trata as coisas, né? Como é que eu organizo o meu dia a dia, como é que eu faço as coisas acontecerem, com quem eu me correlaciono, né? A ergonomia também, é a forma como você trabalha em termos de postura, né? A forma como o artefato é disponibilizado para você em termos de trazer o conforto, não lhe fazer doer os braços quando você trabalha, né? Isso não lhe machuca os olhos de tanta luz, por exemplo, né? Também tudo isso tem a parte de ergonomia, né? Ergonomia, né? Fatores humanos também que influenciam também na própria IHC também. A engenharia, claro, com certeza, engenharia de software, engenharia de produção, várias outras que fazem com que a gente entenda como é que funcionam os artefatos. Na engenharia química, por exemplo, também, né, que você pode desenvolver aplicativos que vão controlar determinados ambientes que mexem com a parte química, né? Design também, né, que você acaba invariavelmente desenvolvendo, por exemplo, quem sabe e já viu em fotografias, os primeiros mouses não eram essas belezuras aqui que a gente tem uma mãozinha bem facilitada, que abraça bem o mouse por conta do seu design, né? E proporciona na gente um bem-estar na hora de usar, né? Antigamente os mouses eram um paralelepípedo baita de uma caixa assim grandona que o cara tinha que segurar aquele trem ali, não sei como, lá na época que ele foi criado, depois foi que foi pensado nessa parte de design. A antropologia, que vai estudar o próprio ser humano em si, enquanto ser vivo, enquanto ser social, enquanto ser humano também, né? A sociologia, filosofia, que são aspectos também que estudam como o homem pensa, como o ser humano pensa, como o homem age em termos de reunião com outras pessoas, de outras línguas, de outros pensamentos, de outras raças, né? Como ele faz para isso acontecer, ocorrer, né? A gente sabe, por exemplo, dando um exemplo aqui bem forte, que isso é verdade, que o WhatsApp ele é a nível mundial, é uma ferramenta que o mundo inteiro usa. Então, se todo mundo usa, essas expressões de sociabilização foram bem implementadas no aplicativo, né? A linguística e a inteligência artificial são inerentes também, né? Invariavelmente, já citamos, o Wellington inclusive citou exemplo aí do uso do perfil das pessoas, mesmo que não tenha sido digitado ou digitado não, mesmo que ele não queira, mas os motores de busca fazem com que
você tenha um desenho caricaturado, vamos dizer assim, pelo seu perfil, né? Quando você visitar numa nova oportunidade aquele computador, você tendo visto um produto, você vai ser convidado a ver produtos semelhantes, né? Então isso é interessante também. Bom, aqui é mais para colocar a gente aqui dentro desse mini mundo ou macro mundo da multidisciplinaridade, né? Envolvendo todos esses fatores que eu acabei de citar, né? Desde a ergonomia, engenharia, design, tal, filosofia, IA, computação, psicologia e tudo mais, voltado sempre para esse aspecto aqui das teorias, métodos e técnicas de ferramentas de design de HC. Se você aplica todo esse conhecimento que a gente circundou aqui para a constituição do design, né, de HC, você tem como sucesso ser garantido, ou pelo menos aproximado a ele, né? Isso é muito curioso também, tá? E numa terceira e última definição, traz aqui o Wagner, de 2006, já mais recente, dizendo que a IHC estuda e define métodos para o projeto de sistemas ou dispositivos de interação que sejam mais fáceis de utilização, eficientes, eficazes e que possibilitem conforto aos indivíduos que irão utilizá-los. Conforto não significa dizer só ele estar lá numa cadeira muito bem refestelado, tomando sua aguinha gelada ou o seu suco e ficar lá usando. Não, não é isso. Conforto significa dizer também que, por exemplo, eu vou usar o meu notebook, meu celular, onde eu bem entender, onde eu bem quiser, da forma que eu quiser. Eu vou usar uma caneta digitalizadora, né, que vai me proporcionar um efetivo ganho quando eu estiver fazendo um desenho, e porque ele já vai sair direto na tela. Né? Tudo que eu fizer na bancada já vai sair direto na tela, eu posso salvar, né? Eu posso criar novos desejos a partir dali, né? Então isso é muito fantástico também, né? Bom, algumas preocupações na área de HC, né? Gente, eu agora entrei no mundo aqui que eu falo bastante, viu? Mas está perto de acabar, tá bom? Se vocês quiserem interferir aí, pode ficar à vontade. Então, aqui é para mostrar algumas preocupações, né? No momento em que o designer, que é aquele cara ou aquela pessoa, aquela mulher, né? Aquele ser humano que está desenvolvendo o ambiente a ser utilizado por esse aqui, ó, né? Pelo usuário, né? Ele começa a ter preocupações. Ele vai ter que utilizar-se de instrumentação teórica e prática para fazer esse design acontecer. Vai ter que entender sobre o desenvolvimento da aplicação, né? O que é que ele vai fazer? É para um ambiente mobile? É para um ambiente desktop? Que tipo de desenvolvimento eu vou utilizar para fazer com que aquele usuário tenha em suas mãos uma ferramenta realmente eficaz, né? Que ele consiga alcançar seus objetivos, né? Dentro do sistema computacional, o design e desenvolvimento de hardware e software também para implementar a funcionalidade que o designer está imaginando, idealizando. Tanto é que, de vez em quando, não sei se vocês têm essa curiosidade, mas geralmente quando a gente vai, antes da gente instalar um aplicativo, um software qualquer, vem algumas informações que muitas vezes a gente, de tanto apertar o next, a gente pula e nem vê, né? Mas geralmente elas trazem informações como: para instalar esse aplicativo, esse software, você vai precisar de um sistema operacional, de um computador com tanto de memória, com tanto de espaço, não sei o quê, com tanto processador, tal. Ufa! Isso dali é para mostrar para o usuário que ele precisa entender que, se o seu computador não tem aqueles parâmetros, no mínimo não vai funcionar corretamente, né? Então, são informações interessantes, que são preocupações também que a IHC deve contemplar, né? E muitas outras também, né? Análise do domínio, estudo de capacidades, limitações físicas, de aprendizado, né, dos usuários, claro. Tudo isso tem que estar envolvido no seu projeto de sistema. Quando você for idealizar, ou seja, estiver elaborando o projeto, o design,
Você tem que entender sobre várias coisas, analisar vários momentos. Tudo referente aos usuários, né? Claro, o objetivo é ele, certo? Então, os objetivos desse nosso curso aqui, né? Eu estou adiantando aqui rapidinho. Analisar interfaces e telas a partir da perspectiva do usuário, sempre, né? Observando qual é a perspectiva do usuário. É objetivo também tratar de princípios para um bom design. Você não vai desenvolver algo. Eu vou dizer aqui um exemplo bem grosseiro. Você não vai desenvolver uma tela, por exemplo, com um fundo branco, com letras amarelo bem clarinho. Imagine aí eu chegar aqui para você, botar essa tela branca bem aqui e usar um pincel amarelo para você identificar aquilo que eu estou escrevendo. Nossa, vou causar um impacto muito grande, né? Na deficiência de enxergar, obviamente. Nada positivo, né? Ao contrário, tá? Também trata o nosso curso de pesquisas em design de tela, conhecimentos relativos às pessoas, conhecimentos sobre capacidades de hardware e software, voltados para a interface. E também, que é mais importante, avaliar interfaces já existentes, né? É aquele que eu disse lá no jargão, lá para trás. Nós poderemos pegar lá no final da disciplina ferramentas que solucionam um problema e que, se você for um profissional da IHC, você vai atuar em cima daquela solução e vai dizer assim, rapaz, eu faria de tal forma, melhorando aquela interface, certo? Muito bem. Se vocês estiverem com tempo, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, eu queria já prepará-los para a formação dos nossos grupos. Eu vou sair aqui da aula, da apresentação, para voltar para a nossa tela, né? Para a gente conversar aqui um pouquinho, né? Ó. Cadê o povo aí? Cadê o povo? Cadê o povo? Milene, Maria está aí, Juan está aí, Luiz... Alguém saiu, foi? O Wellington está aí, deixa eu só ver aqui. Foi o Gustavo. O Gustavo estava no começo, não está mais. O Ismael não veio, o Zé Mike não veio. Se estiverem aí, por favor, fale agora, viu? Luiz Clício, Luiz Henrique não veio, Marco Antônio não veio, Marcos Douglas não veio, Milene de Souza veio, Juan veio, Silvério não veio. Opa, eu pulei um dia aqui. Pulei o Juan. Viu, Juan? Silvério não veio, o Wellington está aí, Milena Lira está aí e Maria Aparecida de Souza, nossa amiga Maria, está aí também, direto de Acauã. Muito bem, ou do interior de Acauã, né? Bom, com isso, gente, nós somos 13, né? 13 alunos. Enfim. Vamos aguardar a matrícula. Quando ela fechar... Vocês estão me ouvindo, minha gente? Sim, professor. Beleza. Vamos aguardar esse encerramento das matrículas aí para a gente fechar os grupos. Eu não vou fazer isso agora, tá? Pois é, Clício. Eu prefiro que a gente faça um sorteio. Por exemplo, se aparecer mais uma pessoa, tomara que apareça, para formar 14 pessoas, né, na nossa disciplina, a gente podia muito bem formar 7 grupos de 2. Ficaria o ideal, ó, ficaria bacana. Bacana mesmo. Aí eu montaria os grupos a partir do sorteador do próprio SIGA. Lá dentro tem uma ferramenta para montagem dos grupos e ele faz isso de forma aleatória, randômica lá, do jeito que ele sorteia sem nenhum critério, tá bom? E aí acho que fica melhor. Porque aí a gente não dá oportunidade para você escolher amigos particulares, né? Acho que é bom interagir. A gente está tratando de interação, né? Beleza? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, faça agora. Não se cale para sempre. Você pode falar na próxima aula também, tá? Não tem isso não, tá bom? Então, com isso, eu já vou parar bem aqui a minha gravação.